Boa noite a todos. Sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Veranópolis. Senhor secretário, efetue a verificação de quórum. Todos presentes, excelentíssimo senhor presidente. Com a bênção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária número 15 de 1º de junho de 2020. Eu quero passar a palavra ao senhor Álvaro, representante da empresa legislativa, a empresa responsável pelo nosso sistema de votação aqui na Câmara Municipal. Pode ocupar a tribuna. Botão não? Direto? No botão. É só apertar o botão. Tem um botão na base. Isso. Alô? Isso. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite ao pessoal que nos acompanha via Facebook. Hoje é a primeira transmissão da Câmara de Veranópolis, utilizando o Facebook. E como novidade, nós estamos utilizando pela primeira vez também o sistema de votação online. É um novo aplicativo no mercado chamado Votei.app. É o que mais moderno existe em termos de votação e segurança. Hoje é um sistema que permite aos senhores vereadores a utilização de apenas telefones celulares, muito prático, muito rápido, a velocidade e a facilidade de um WhatsApp. O sistema está sendo inaugurado hoje. Ele dá condições futuras, se diante de uma necessidade que essas sessões forem feitas de maneira virtual, numa sala Zoom ou em outro aplicativo desse modelo. As sessões podem ser organizadas e realizadas, cada um da sua residência, com a certeza, a tranquilidade e a certificação de um sistema de votação eletrônica. Então, a partir desse momento, estamos já utilizando, esse sistema traz uma economia muito grande a nível da Câmara, a nível de equipamentos, sustentabilidade, transparência, e a população vai poder acompanhar, inclusive, as telas desse sistema no aplicativo via Facebook, com todas as usos de palavras, as votações dos requerimentos e expedientes da Câmara. Certo? Muito obrigado. Obrigado. Está em discussão a ata número 14 de 2020. Não havendo manifestações, está em votação. Ata 14 de 2020, aprovada por unanimidade. Pequeno expediente, senhor secretário, a pauta da sessão. Correspondências. Ofício número 179. Encaminhamento de projetos de lei do Executivo número 546 ao 549 para trâmite na Casa. Ofício número 175. Encaminhamento do Decreto Executivo número 6.611, que abre crédito extraordinário ao orçamento do exercício de 2020. Ofício número 002. Prestação de contas, Associação Atlética Veranópolis, referente ao mês de abril de 2020. Ofício número 336. Crédito de recursos financeiros, Orçamento Geral da União. Ofício número 345 e 382. Crédito de recursos financeiros, Orçamento Geral da União. Matéria com entrada na Casa. Indicação número 07 a 09 de 2020. Projetos de Lei Legislativo número 14 e 15 de 2020. Projetos de Lei Executivo número 546 a 549 de 2020. Senhor secretário, proceda à leitura da correspondência recebida. Ofício número 179. Senhor Presidente, através do presente, encaminhamos a Vossa Excelência para devida tramitação em regime de urgência nessa Casa Legislativa os projetos de lei número 546 ao 549,
Sem mais, apresentamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, prefeito Valdemar de Carlos. Espaço para comunicação de líderes. Desculpa, tem mais um. Ofício número 175. Senhor Presidente, através do presente encaminhamos a Vossa Excelência o Decreto Executivo número 6.611 de 2020, que abre crédito extraordinário ao orçamento do exercício de 2020, para a respectiva homologação. Sem mais, apresentamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, prefeito Valdemar de Carlos. Ofício número 002 de 2020. Ilmo Senhor, na qualidade de presidente da Associação Atlética Veranópolis, venho entregar à Câmara Municipal de Vereadores a prestação de contas referente ao repasse feito pelo município de Veranópolis para a associação. Repasse este efetuado no mês de abril de 2020. Sendo que temos a informar no momento, aproveitamos a oportunidade para externar-lhes nossos protestos de elevada estima e apreço. Atenciosamente, presidente Zairo Giglioli. Ofício número 3.336. Assunto: crédito de recursos financeiros, Orçamento Geral da União. Senhor Presidente, notificamos Vossa Excelentíssima Senhoria o crédito de recursos financeiros sobre bloqueio em 8/5/2020, no valor de R$ 148.202,65, na conta vinculada ao contrato de repasse número 86.2174/2017, operação 103.7678-65, firmado com o município de Veranópolis, assinado em 29/12/2017, no âmbito do programa Turismo, sob a gestão do Ministério do Turismo, que tem por objeto reforma no Parque Municipal de Eventos Prefeito Nadir Mário Pellegrino Perufo, no município de Veranópolis. Ofício número 345 de 2020. Assunto: crédito de recursos financeiros, Orçamento Geral da União. Senhor Presidente, o crédito de recursos financeiros sob bloqueio em 11/5/2020, no valor de R$ 92.190,48, na conta vinculada ao contrato de repasse número 870518/2018, operação 105.6175-30, firmado com o município de Veranópolis, assinado em 18/6/2018, no âmbito do programa Turismo, sob a gestão do Ministério do Turismo, que tem por objeto revitalização e acesso à Praça 15 de Novembro, no município de Veranópolis. Respeitosamente, Roberto Trave, auxiliar operacional, e Valéria Gazola Hauler, coordenadora de filial. Ofício número 382 de 2020. Assunto: crédito de recursos financeiros, Orçamento Geral da União. Senhor Presidente, o crédito de recursos financeiros sob bloqueio em 21/5/2020, no valor de R$ 111.957,54, na conta vinculada ao contrato de repasse número 869904/2018, operação 105.6279-35, firmado com o município de Veranópolis, assinado em 18/6/2018, no âmbito do Programa de Desenvolvimento e Promoção do Turismo, sob a gestão do Ministério do Turismo,
que tem por objeto pavimentação asfáltica na estrada municipal linha Barão do Triunfo, entre as comunidades de Pedancino e São Roque, terceira etapa. Respeitosamente, Roberto Trave, auxiliar operacional. Valéria Gazola Hauler, coordenadora de filial. Espaço para comunicação de líderes. Senhor secretário, alguma liderança inscrita junto à mesa diretora? Não, excelentíssimo senhor presidente. Quero só registrar as boas-vindas ao Chumbinho, que está substituindo o vereador Balotin nesse mês aí. Valeu. Receba a matéria em regime de urgência e encaminhe as seguintes comissões. Indicação número 070809, Comissão de Obras e Serviços Públicos. Projeto de Lei Legislativo número 14, Comissão de Homenagens e Títulos. Projeto de Lei Legislativo número 15, Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas. Projeto de Lei Executivo números 546, 548 e 549, Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas. Projeto de Lei Executivo número 547, Comissão de Constituição e Justiça. Quero consultar se todos aceitam a votação fora do prazo dos projetos de lei legislativo número 14 e 15 e do projeto de lei executivo número 548. Sim, senhor presidente. Sim, senhor presidente. Sim, senhor presidente. Sim, Ok. senhor presidente. Ok. Grande expediente. Senhor secretário, proceda à leitura da matéria em pauta. Comissão de Homenagens e Títulos. Projeto de Lei Legislativo número 14, de 28 de maio de 2020. Autores, vereadores Aristeu André Carão, Danilo Balotin, Mara Lourdes Garibe Gusso, Thomas Schirman, Jucimar Antônio Merlo, João Guilherme Mazeto, Luiz Carlos Comioto, Alcides Rigo e Rodrigo Costa. Ementa, denomina vias públicas de nossa cidade e revoga a Lei número 7.510, de 7 de abril de 2020. Justificativa. A denominação das vias públicas de nossa cidade é uma questão de interesse público que objetiva definir os endereços e demais necessidades do cotidiano. Objetiva-se também homenagear cidadãos veranenses que se destacam em seus ramos de atividade e que contribuíram de alguma forma para o progresso e desenvolvimento de Veranópolis, conforme descrito no histórico de cada homenageado que segue em anexo. Outro sim, necessário revogar a Lei Municipal número 7.510 de 2020, tendo em vista a existência de incorreções na legislação, conforme memorando da Secretaria de Desenvolvimento Social, Habitação e Longevidade. Parecer pela aprovação. Após análise do referido projeto de lei legislativo, a Comissão de Homenagens e Títulos apresenta parecer pela aprovação do mesmo. É o parecer. Está em discussão o projeto de lei legislativo número 14. Não havendo manifestações, está em votação. Projeto de lei legislativo número 14, aprovado por unanimidade. Projeto da Lei Legislativo número 15. Autor, vereador Luiz Carlos Comioto. Ementa. Homologa os créditos adicionais extraordinários abertos e incorporados ao orçamento do ano de 2020, em decorrência à situação de calamidade pública. Justificativa. Conforme orientação repassada pela DPM, existe necessidade de aprovação do projeto de lei para homologação dos créditos adicionais extraordinários do orçamento, cabendo ao Legislativo a iniciativa. Parecer pela aprovação. Após a análise do referido projeto de lei legislativo, as comissões de Finanças, Orçamentos, Contas, Constituição e Justiça
apresenta o parecer pela aprovação do mesmo. É o parecer. Está em discussão o projeto de lei legislativo número 15. Não havendo manifestações, está em votação. Projeto de lei legislativo número 15 de 2020 é aprovado por unanimidade. Projeto de lei executivo número 548. Autor Poder Executivo. Ementa. Altera a lei que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito no âmbito do Programa de Infraestrutura, de Transporte e da Mobilidade Urbana Pró-Transporte, com a garantia da União e da outras providências. Justificativa. O presente projeto de lei que autoriza alterar a Lei Municipal número 7.203, de 7 de agosto de 2018, que autoriza a contratar operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal para o Programa Infraestrutura de Transporte e da Mobilidade Urbana Pró-Transporte, também chamado de Programa Avançar Cidades, Mobilidade Urbana. Esta alteração visa atender requisitos referentes à contragarantia que será oferecida também à instituição financeira credora para a cobertura de obrigações principais e assessorias não cobertas pela União, conforme parecer, acho que é lei, aqui está escrito SEI, mas acho que é lei número 5812/2020 ME, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Parecer pela aprovação. Após a análise do referido projeto de lei executivo, as comissões de Finanças, Orçamentos, Contas, Constituição e Justiça apresentam o parecer pela aprovação do mesmo. É o parecer. Está em discussão o projeto de lei executivo número 548. Com a palavra o vereador João Guilherme Mazeta. Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores, ao público que nos acompanha via aplicativo e via Facebook também, hoje uma novidade, a minha saudação. Só para o pessoal que está em casa entender, esse programa aqui nós já aprovamos ainda no ano de 2018. É aquele programa que contempla as ruas Vitória José Zanini, Rua Roma e Rua Luiz Siviero, lá que é um programa de pavimentação basáltica. Então, esse programa só tem uma alteração aqui e a gente percebe a burocracia do Brasil, né? Nós já votamos 2 vezes esse projeto, é a 3ª vez que ele está sendo alterado por questões tão pequenas e tão ínfimas que é do contrato aí, questões de garantia. Então a gente vê que a burocracia entrava muito, seria um projeto que já poderia estar sendo executado pelo Executivo. Nós sabemos que é um financiamento, mas sabemos também das condições e dos prazos para pagamento, que são bem favoráveis ao nosso município. Então a gente percebe que a burocracia às vezes entrava o nosso sistema público brasileiro. Então vamos torcer para que não precise mais voltar e que de fato esse programa saia do papel, o dinheiro venha e possa ser executada a obra. Era essa a minha colocação. Obrigado. Com a palavra o vereador Josimar Antônio Melo. Para complementar as palavras do vereador Mazeto, eu estava cochichando com ele agora, antes dele usar a palavra, né, imagina só, né, a eficiência do sistema burocrático brasileiro, né, que precisa fazer um contrato e que, acredito eu, que quem o fez sejam pessoas de mais alto gabarito, né, e que esse mesmo precisa ser alterado, né, por consequentes vezes, né. Então, tu vê, além de nós termos o problema da burocracia, que realmente atrapalha em todos os aspectos, isso já é histórico, nós também percebemos que não está havendo eficiência, pelo menos clareza no que é que o governo federal quer de garantias, né. Então, isso também é um ponto que deixa bem claro que os sistemas também não são perfeitos, né? O sistema federal, principalmente, com todos os seus burocratas e advogados,
ele não consegue fazer contratos que sejam fidedignos e depois então ter que ficar pedindo mais garantias aos municípios. Obrigado. Não havendo mais manifestações, está em votação. Projeto de Lei Executivo número 548, aprovado por unanimidade. Espaço para as explicações pessoais. Estão abertas as inscrições para as explicações pessoais. Enquanto isso, quem tiver algum recado ou quiser fazer algum convite, pode se manifestar aí. Só reforçando então a data das próximas sessões, dia 15 e dia 29. Todo mundo atento aí, né? E para amanhã, às 18 horas, a construtora Voelma, ela nos solicitou que, como a gente tinha oferecido para várias empresas, vários profissionais liberais de todos os ramos, ela gostaria de uma pequena reunião conosco para sugerir algumas adaptações no novo plano diretor. Então, quem puder estar presente amanhã às 18 horas, tá? Eu gostaria que quem puder que compareça. Eu vou estar presente, senhor presidente, e gostaria de aqui já registrar, que fica formalizado o nosso agradecimento ao Jairo, né, que analisou todo o plano diretor de uma forma bem minuciosa, né, e trouxe bastante apontamentos importantes que nós não iríamos passar despercebidos se não fosse. Então, nosso agradecimento de público, o senhor já fez o agradecimento, mas também vamos deixar registrado aqui. Isso aí. Passou, pá. Hoje teremos tribuna, né? Doutor, enquanto isso, vamos fazendo aquela conversa sempre nossa. Eu ia falar a mesma coisa. O boletim do Covid para nós, atualizando. Chegamos no pico ou não chegamos? Ah, então tá, deixa para depois então. Mas alguém gostaria de se inscrever ou nós podemos encerrar as inscrições? Então pode sortear. Vupt. Não, ela vai sortear. Só tentando. Então, encerradas as inscrições e que ocupe a tribuna o senhor vereador Vanderlei Zanotto, nosso colega Chumbinho. Chumbolo. Para falar aqui, tem que subir uma escadinha. Ali embaixo. Boa noite, presidente, nobres colegas vereadores, que estão nos assistindo pelo Facebook. É a segunda vez que eu retorno à casa. Outro mês que eu vim aqui fui muito bem atendido pelos funcionários, pelos nossos colegas vereadores, e dentro do que foi colocado para mim, eu fiz um mês bem produtivo, então foi bem legal essa experiência de ter assumido a Câmara outra vez, e dizer que a gente está meio perdido, porque você tem 12 dias para ficar em casa assim que liberaram o tal do Covid. Mas liberaram ou proibiram de sair de casa? Não, tu tem que ficar em casa. Então eu fiquei 12 dias em casa, foi uma experiência bem difícil, porque a gente sabe que quando fica em casa é quando a gente está doente, ou a gente não pode sair de casa. Mas estava lá eu cheio de saúde, e vendo quem tinha que ficar em casa não estava em casa. Então lá da janela do prédio eu ficava olhando o pessoal passeando na rua, e eu lá respeitando o tal de ficar em casa. E aí a gente para pensar em quem acreditar, e o que fazer quando você tem dois lados. Não vamos falar aqui direita e esquerda, vamos falar dois lados, dois pensamentos. Você começa a pensar assim, por que não escutar o outro? O outro tem o direito dele se manifestar, eu tenho o direito meu de fazer as minhas manifestações. Aí cheguei numa conclusão de dizer assim, gente, como é bom a gente ter opinião, como é bom a gente ouvir as pessoas e como é bom a gente respeitar a opinião das pessoas. Porque se eu respeito a opinião dos meus colegas, gostaria que respeitasse a minha.
de entender que você escuta dois lados. O Covid é isso, o Covid mata, o Covid você não pode sair de casa, o Covid não mata, o Covid você pode sair de casa. E aí? Daí a gente fica, né, em cima do muro, como diz o outro, para que lado eu vou? Então, muitas coisas aconteceram e as pessoas me perguntavam, meus atletas, meus alunos, porque daí você ouvia um médico dizer, o número 2 do Brasil lá no Ministério da Saúde, dizendo que é um ultramaratonista, que era bom fazer uma caminhada, uma corrida. Aí vinha outro e dizia que não podia sair de casa. Então você não sabia o que fazer. E aí você sabia que você estava cheio de saúde e não podia sair de casa. E as pessoas que tinham que ficar em casa não ficavam. Aí eu disse, não, eu vou sair. E aí passou um mês e meio, daí a gente olhava as notícias. No estado do Rio Grande do Sul, em 28 dias, 17 mortes. Num final de semana, 19 mortes pelo tráfico de drogas, né, por outras causas, só no Rio Grande do Sul. Daí a gente começava a dizer assim, mas vamos lá, vamos pedir para trabalhar, porque eu preciso trabalhar, eu tenho família para sustentar. E aí a gente começava a escutar as pessoas e eu disse assim, vou desligar a televisão. Esse é meu relato bem breve, mas vou desligar a televisão. Vou tocar a minha vida como dá, mas não vou mais. Gente, a gente ficava, esses 12 dias que eu fiquei em casa foi assim, ó, bem maçante. Então, para entender, agora começou a questão dos lockdown, de não poder sair de dentro de casa, de fechar tudo. E o que aconteceu comigo aqui em Veranópolis? Então, estava eu lá na Palugana, com meu filho, fazendo um trabalhinho de futebol. Tinha umas 30 pessoas, mais ou menos, mas nós estávamos no canto lá. Fiz o trabalhinho com meu filho, vim para casa. Na segunda-feira, eu fui intimado na prefeitura. Uma intimação. Eu fui lá saber o que aconteceu, né? Por que eu fui intimado? Porque eu não poderia estar lá na Palugana. Ah, não, peraí. Aí eu liguei para o coordenador do esporte e disse, olha, no momento que eu não posso ir na Palugana, com todo aqueles pessoal que estava lá, e só eu fui notificado, alguma coisa errada tem. Vai e fecha a Palugana. Tranca, coloca lá, que daí se alguém passar, né, está fazendo a coisa errada. Então, não foi uma experiência legal para mim, porque a gente vê tanta coisa de entender o que é uma ditadura, do que é uma questão de você não ter o teu direito de ir e vir. E logo eu, que sou todo certinho, que gosto de fazer a coisa certa, que jamais eu iria na Palugana se não pudesse ir lá, fui intimado pela prefeitura. Tive que ir lá na prefeitura, fui intimado. E o que mais fiquei chateado foi no momento que eu fui lá me apresentar e ver se eu tinha que pagar, o que aconteceu, é que a resposta foi que eu não poderia entrar lá na Palugana, porque eu estava dando aula na Palugana. Eu não estava dando aula, eu estava com meu filho lá. Então foi uma experiência bem... O de ruim que aconteceu para mim nessa quarentena foi essa situação. Tá? Então, quero que fique registrado, que agora estou aqui, quero agradecer ao meu partido progressista, agradecer a todos vocês que sempre foram, eu acompanho vocês, sou de um suplente que mais acompanha vocês, não estou vindo na Câmara porque tem que respeitar a lei que tem aqui que não pode ter público, e também pelo meu serviço que eu comecei a trabalhar na segunda-feira à noite, então eu não consegui acompanhar vocês. Mas com certeza vocês estão de parabéns, eu acompanho há mais de 16 anos na Câmara. O debate de vocês, como vocês se tratam. Então, é assim que dá gosto da gente, né, sempre estar junto na sociedade, no momento que você tem pessoas com pensamentos diferentes e vocês não são inimigos, vocês são adversários. Isso que eu gosto dessa cidade e eu gosto dessa Câmara de Vereadores. Da minha parte é isso. Obrigado pela acolhida e tenham um bom semana para vocês. Obrigado, Chumbinho. Então, que ocupa a tribuna o senhor vereador Thomas Shima. Boa noite, pessoal de casa e colegas vereadores, presidente. É orgulho, né? Orgulho de nós, porque nós temos mais um passo com relação à transparência dessa Casa Legislativa. Enquanto o mundo legislativo no Brasil apodrece em muitos locais, nós temos uma Casa Legislativa enxuta, transparente e que representa 95% da população de Veranópolis. Os senhores que estão nos vendo podem ter orgulho de nós. Nós não temos assessores, nós não temos horas extras, nós não temos diárias, nós não temos carro, nós não temos nenhuma mordomia. Com um salário de vereador baixo,
acho que mais baixo da Serra Gaúcha, tá? Somos uma casa legislativa que realmente os senhores podem se orgulhar. E com esse novo programa, esse novo app, os senhores podem nos acompanhar, inclusive pelo Facebook agora, e ver o que nós estamos fazendo aqui. Eu realmente fico muito feliz com isso. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tinha muita tristeza quando a gente vê Câmara Câmara dos Deputados, o que acontece em Brasília, né? Segundo lugar, sobre o Covid, nós realmente estamos bem, talvez um pouco de sorte, talvez não sei. Temos 12 casos, apenas, comparado com os municípios da nossa região. Nós somos um município certamente com um número de casos muito baixo pela quantidade de população, mas provavelmente tivemos o primeiro caso de contaminação comunitária há poucos dias, e isso significa que a gente tem que continuar evitando aglomerações. O uso da máscara, bom senso, os vovôs ficando em casa e a comunidade levando a vida normal na medida do possível, as indústrias trabalhando, o comércio trabalhando, tá? E talvez até a coisa se prolongue mais do que a gente imagina. Eu já disse isso 10 mil vezes esse ano. A quantidade de vezes que a gente mudou de ideia foram inúmeras, porque a gente não sabe o que é este vírus na realidade, tá? E tudo o que foi feito, acredito que foi no sentido de tentar evitar mortes. Mais uma vez, o hospital está bem equipado, está preparado, os postos de saúde também. O que a gente realmente tem que evitar são aglomerações desnecessárias. Foram liberados os clubes sociais com atividades de prática de educação física agora, e isto é muito importante porque realmente a gente já viu que não adianta a gente podar tudo o que também não é saudável, né, para as pessoas. Eu acredito que nós devíamos deixar nossos vovôs ainda em casa e cuidar deles, tá? Porque a quantidade de pessoas que morrem com mais de 60 anos é muito grande, tá? E, infelizmente, o paciente que estava em Veranópolis, ele foi transferido para a UTI hoje, tá? Significa que o nosso primeiro caso de paciente com Covid não evoluiu tão bem como os outros 11, né? Mas vamos rezar por ele e que ele volte restabelecido em uma semana. Vamos usar máscaras, vamos lavar as mãos, usar o gel, com álcool gel, tá? Evitar contatos desnecessários, tá? E tentar conversar com nossos filhos sobre os finais de semana, porque tem tido muitas festas em sítios e clubes, e não é a festa o problema é a aglomeração, e aí tu tem uma pessoa com Covid, espalha para 30, e são 30 vovôs depois que vão pegar o Covid em casa. Esse é o problema, tá? E de novo, parabéns para nós, Câmara de Vereadores enxuta, honesta, correta, nada mais do que tem que ser. Sim. Mas eu me orgulho muito de ser um vereador dessa casa. Dr. Thomas, posso fazer uma pergunta, claro. Uma partezinha? O prognóstico que está sendo divulgado, a quantidade de pessoas que estão infectadas e são assintomáticas, ela mais ou menos é no que vocês estão pensando? Uma para cada 15? De uma a cada 9 ou 15. Então, é diferente, é muito diferente. Mas tem estudos que falam em 9 vezes o número de casos e outros estudos falam em 15 vezes o número de casos. Vamos calcular 10. Então, nós teríamos 12, nós teríamos 120 pessoas infectadas, né, com Covid, que talvez até já tenham passado e criado imunidade. Sim. Né? E essa história de que uma das formas de também controlar a Covid é através da contaminação em massa. Qual é que é a tua ideia sobre isso como Eu médico? acho que isso nós estamos tentando evitar até agora. Acho que a gente deveria evitar fazer isso de uma forma pensada, porque daqui a pouco você perde uma vida e não vai ter valido a pena. Eu sempre penso que as crianças deviam voltar para o colégio, que poderiam começar a pegar a imunidade, mas aí se tivermos uma criança que ficasse muito doente e viesse a falecer, tudo o que a gente tentou
não valeu a pena, porque a vida não tem preço, né? É muito complicado. O vírus é uma situação completamente nova para todo mundo, tá? E a gente não consegue compreender por que em alguns países ele age de uma forma e em outros de uma forma devastadora. Tá? E o pico não estamos... Não estamos longe. Nós todos, a maioria das pessoas, médicos, acreditou que o pico seria essa agora que nós estaríamos vivendo agora, de 15 dias do Dia das Mães para cá. Não é o pico ainda está subindo. A gente vê em cidades próximas 800, 900 casos, Lajeado 1.270 casos. Um frigorífico em Caxias agora começou a mostrar Então, assim, a coisa está longe de ser o pico. Acredito que nós vamos entrar em agosto com a doença. Eu tenho uma relação muito forte de amizade com a pessoa que está contaminada agora. Eu né? também. E a gente não tem notícias, né? Então, assim, eu sinceramente saio entristecido por saber que ele teve que ser conduzido à UTI, isso, né? É que, na realidade, existe uma dificuldade muito grande da pessoa, a partir de um certo momento, respirar. Então, a UTI, o fato de ir para a UTI é para ela poder gastar menos energia para respirar, enquanto o tratamento é realizado. Na realidade, o tratamento é igual ao que é feito dentro do hospital que é em Veranópolis, mas com ele se poupando e a máquina respirando por ele. E como ele é um homem forte, e nós acreditamos que ele vai conseguir, se Deus quiser, e acho que poderíamos aqui pedir orações para que ele pudesse se recuperar prontamente, em questão de 5, 6 dias, se estivesse em casa, ou 15, que seja, mas que ele pudesse se recuperar plenamente. Vamos se cuidar, pessoal, ainda, tá? Boa noite, obrigado. Obrigado, Thomas. Senhor presidente, eu não quis solicitar a palavra, até mesmo por não ser assim, para não querer me estender muito, o que é difícil, porque infelizmente eu ainda não consegui controlar a minha língua, falo demais, né? Eu também acho. Mas eu gostaria de dizer assim que depois de 8 anos, né, essa Câmara de Vereadores utilizando o sistema e vendo assim que ele está melhorando cada vez mais agora essa questão da votação, eu fico assim feliz em saber que aquela ideia que foi abraçada lá em 2010, na verdade, vamos corrigir, né, 2010, né, quando fomos conhecer esse sistema lá em São Leopoldo, né, foi uma ideia que deu frutos bons, né, e eu fico muito feliz de poder ter sido o presidente que trouxe esse tipo de votação aqui no nosso município, que foi um grande salto, né, daquela época que a gente tinha que levantar de pé para quem não concordasse e ficar sentado quem concordava. Então, eu acho que nós conseguimos evoluir bastante e evoluir agora cada vez mais. Ok. Então, nada mais a tratar, está encerrada a sessão de hoje. Agradecemos a presença de todos e o público que nos acompanhou via Facebook e aplicativo.